Por que a gente tem um produtor rural pessoa física aqui no Brasil dessa forma? Por que a gente vai ver um pouquinho para frente que a característica da sociedade do produtor rural pessoa física no Brasil, ela é diferente? Gente, o Brasil ele passou por um processo de êxodo rural muito acentuado no século passado. As pessoas migraram do campo para a cidade de uma forma muito rápida, e foi realmente uma forma muito rápida. O que aconteceu? Quando as pessoas moravam no campo, elas tinham uma agricultura de subsistência, uma pecuária de subsistência. A pessoa plantava para comer, para alimentar os filhos, ela criava a vaca ali para ela matar, fazer aquelas carnes de lata, que negócio não, aquilo é bom demais. Lembrei de festa junina agora, que saudade de festa junina. Mas enfim, gente, era um negócio mais simples e não valia a pena, talvez, para o legislador, eu acredito que ele tenha entendido dessa forma, que não valia a pena ele tentar regularizar isso a partir de um CNPJ. E até porque a atividade desenvolvida pela agricultura familiar, ela não é empresarial. Só que o que aconteceu, gente? Essa galera, de uma vez só, migrou para a cidade. E de uma vez só, gente, 20 anos. Isso é um período muito curto para migrar a quantidade de pessoas que fizeram esse êxodo rural. O que aconteceu? Essas pessoas pararam de produzir o alimento de subsistência que elas produziam. Então, gente, quem ficou no campo teve que começar a produzir. E a partir desse momento, quando a gente vem de uma cultura de subsistência, esse produtor começou a ter que produzir comida para aquela galera que migrou para a cidade. Isso em 20 anos, 30 anos, que é um período muito curto. E aí começou a ser, o produtor rural começou a ser visto como um empresário, gente. Ele começou a produzir para uma grande parcela da população. E hoje em dia o Brasil é um celeiro do mundo. Ele alimenta grande parte do mundo. Só que ele permaneceu na pessoa física. E isso por uma opção legislativa, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o produtor rural, gente, ele pode ser empresário? Olha, para falar isso, a gente tem que ver o que a lei pede para que ele seja empresário, né? Se a gente for lá no artigo 966 do Código Civil, que eu acho que todo mundo está cansado de ver que são os requisitos para ser o empresário, ele vai trazer 4 requisitos para a gente. Primeiro, a profissionalidade, ou seja, gente, ele exercer aquela atividade de forma profissional. Atos contínuos, ou seja, a continuidade daquela atividade. O produtor rural, ele tem profissionalidade, gente? Ou se tem. Ele tem um grau de profissionalidade e de perpetuidade da atividade dele, que é invejável. Inclusive, tem produtor rural que é produtor rural há 50 anos, 60 anos, ele faz a mesma coisa. Planta feijão, soja, milho, às vezes faz um cafezinho ali, né? A atividade econômica, gente, que é o outro requisito. Ela cria riqueza a partir da geração de bens e serviços. Gente, o produtor rural, ele faz isso, ele cria riqueza a partir da produção de bens? Cria, gente, ele produz soja. Então, ele cria riqueza, ele vende a soja, enfim. A circulação de bens e serviços que é destinada ao mercado. A gente tem aqui um ponto que diferencia da agricultura familiar. Enquanto na agricultura familiar a gente tem o produtor que ele planta ali para a subsistência dele, para alimentar a família dele, ele realmente quer só sobreviver do que ele produz. O produtor rural que tem um enfoque empresarial, ele não. O intuito dele é produzir para vender, produzir para exportar, é produzir para terceiros, é produzir para desovar aquela mercadoria no mercado. Então é completamente diferente. E organização, gente, eu não sei se vocês já chegaram a ver como funciona o planejamento de plantio de determinadas culturas. E eu adoro falar disso quando eu falo desse requisito da organização, porque é uma coordenação fantástica. Eu chego, por exemplo, no nosso grupo, quem coordena a questão do plantio, da colheita, é o meu sogro, na verdade. Ele faz um cronograma desde o dia em que a semente, que ela vai ser debulhada. O que é a debulhação da semente? Ele vai retirar, ele vai pegar a cabeça de alho, vai tirar semente por semente, vai colocar numa máquina que chama debulhadeira, ela vai debulhar isso, eles vão tratar essa semente, vão colocar na câmara fria e tudo isso tem data. Tudo isso de forma coordenada. Vai coordenar até o ponto, gente, de que tem a data de entrada, a temperatura que ele tem que ficar e o dia que ele tem que sair e ser plantado. E se não acontecer isso naquele prazo, ou você vai ter uma perda de produção ou até mesmo perder a semente. A partir disso, tem um cronograma de aplicação de insumos, calcário, adubo, irrigação. Tem um período do ano em que se tem que cortar a água do alho. Por quê? Porque senão ele vai brotar. E se ele brotar, ele não vai virar uma cabeça de alho, ele vai virar uma árvore, como se fosse. Ele perde, basicamente, aquele intuito. Olha, é uma atividade basicamente organizada. Então, se a gente for olhar sobre o âmbito do artigo 966, isso foi até decidido pelo STJ, no caso da recuperação judicial dos produtores rurais que tinham recém-inscrito na junta comercial para pedir recuperação, o relator fala, olha, não tem como falar que o produtor rural não é um empresário. E realmente não tem, gente. Ele tem os 4 requisitos. Então, ele pode ser um empresário? Pode. E o que vai diferenciar ele de ser um empresário ou não? A lei, gente. Basicamente a lei. E isso é muito legal, porque no caso do produtor rural, a lei fala no artigo 971,
Tem até aquele aqui para ler para vocês. Olha, no caso do empresário individual. O empresário cuja atividade constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no registro público respectivo 7, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Ou seja, gente, o empresário cuja atividade rural seja a sua principal profissão, ele pode se registrar na junta? Pode. E olha bem isso, pode. Não deve, é uma opção dele. Ele pode se registrar. E se ele não quiser se registrar, Luiz? Ele não registra. Ele está irregular? Não. A lei deu ao produtor rural o poder de decisão para escolher onde ele quer se registrar. E no caso da sociedade, Luiz? Olha, a mesma coisa. Se a gente for lá no artigo 984, fala: a sociedade que tenha por objeto o exercício da atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, de novo, gente, pode, uma opção, com as formalidades do 968, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis da sua sede, caso em que depois de inscrita ficará equiparada para todos os efeitos a sociedade empresária. O que esse artigo está falando para a gente, gente? Que a sociedade que tenha por objeto a atividade de empresário rural, ou seja, aquele que registra a sociedade na junta comercial, ele passa para o regime empresarial. E quem não se registra? Fica no regime civil. Mas, Luiz, qual que é a diferença de eu registrar minha sociedade no registro civil? Onde que eu registro, na verdade, né? Gente, caso você não queira migrar para o regime empresarial, e quando eu falo migrar para o regime empresarial, você não vai ter um CNPJ. Se você não se registrar na junta, você não vai ter um CNPJ. O produtor vai continuar em uma sociedade, podemos ser uma sociedade, eu com o Artésio, a Lilian e a Kellen, sem um CNPJ. E essa sociedade é irregular? Não, porque a gente não se registrou na junta. A gente produz soja, nossa atividade é rural. A legislação me dá o poder de escolha se eu quero ou não me registrar. Mas o que isso implica, Luiz? Olha, se eu, o Artésio, a Kellen e a Lilian quisermos formalizar a nossa sociedade para que a gente tenha as responsabilidades divididas, a gente pode registrar o nosso contrato de sociedade no registro civil de pessoas jurídicas. Isso vai publicizar que a nossa sociedade existe. E a gente não está irregular por causa disso, porque a legislação me permite. Qual a implicação de registrar na junta ou não? O que implica se eu, o Artésio, a Lilian e a Kelly não nos registrarmos na junta? Eu não posso pedir recuperação judicial. Eu não posso pedir falência, porque eu não estou inserido no regime empresarial. Qual que foi o lance, na verdade? Agora até pode, né? Depois da alteração da lei de falência. Mas por que o pessoal, gente, se vocês forem dar uma olhadinha no acórdão que saiu do STJ sobre recuperação judicial, o que eles faziam? Qual que era o intuito deles? Eles coordenaram a atividade deles durante toda a vida na pessoa física, se endividaram, entraram em dificuldade financeira. O que eles fizeram? Fizeram o registro na junta e pediram a recuperação judicial. Por que eles fazem o registro na junta, gente? Para que eles possam mudar de regime e ter direito. Naquela época, né, no caso. É essa que era a grande sacada, a grande questão que se discutia no STJ, se a partir do momento que ele entrava, mesmo ele tendo ficado a vida inteira como produtor na pessoa física, se o mero ato dele se registrar 2, 3 meses antes de entrar com a recuperação judicial era válido ou não. E isso é interessante porque até tem um enunciado que é o 201 da Jornada de Direito Civil, que fala que, olha, que o empresário rural inscrito na junta, ele fica sujeito à falência necessariamente. Na época falava-se concordata ainda, mas que hoje é a recuperação judicial. E o enunciado 202 fala que o registro na junta do produtor rural é um ato constitutivo. É um ato constitutivo. Ou seja, a partir daquele momento, ele migra do regime civil para o empresarial. Esse enunciado é antigo, tá, gente? Bem antes da decisão do STJ, inclusive. Mas isso é muito interessante, gente. Porque se a gente for olhar sobre um parâmetro, até a Daiane aqui falou, e não foi combinado, tá, gente? O lugar onde ela trabalha, eles são pessoa física. É uma sociedade de pessoas imiscuídas na pessoa física que não migrou para o regime empresarial. Gente, por que eles não migram para o regime empresarial? Por que eles não abrem um CNPJ e começam a fazer isso como uma empresa? Essa é até uma crítica da Raquel Stajni. Ela fala o seguinte: olha, o produtor rural, de acordo com ela, isso é um problema, porque ela dá ao produtor rural de forma subjetiva, sob o aspecto subjetivo, ou seja, ele escolhe ou não se ele quer ser, apesar de ser empresário, como os requisitos a gente já viu aqui, ela fala que o produtor rural é o único nicho em que ele escolhe se ele quer ser fiscalizado como uma empresa ou não. E enquanto o produtor rural ele não tem uma empresa, ele fica longe de alguns impostos, PIS, COFINS, enfim. Então, gente, o que eu queria trazer hoje para vocês é um ponto. Os empresários rurais, na verdade,
se a gente for ver disso tudo que eu falei aqui, o que é o negócio? Eles têm o seu regime definido não pelo objeto da sociedade que eles desenvolvem. Vocês perceberam isso? Não é a atividade rural que determina qual é o regime que ele vai utilizar. Sabe o que vai definir? Onde eles arquivam seus atos constitutivos. O que vai mudar o empresário rural de regime jurídico, na verdade, nada tem a ver com a atividade que ele desenvolve na prática. Por uma opção legal, e é sempre importante falar isso, aquele pode, tanto do 971 quanto do 984, ele faz com que o empresário rural possa escolher qual regime ele quer adotar. Então, ele pode permanecer no regime civil ou migrar para o regime empresarial. Aí cabe uma análise técnica, enfim, mas ele registrar na junta, migrou para o regime empresarial. Se ele não registrar também, né, gente? Porque pode acontecer que ele não registre lá no cartório civil de registro de pessoas jurídicas. Ele vai permanecer no registro civil também. Por que é interessante que ele registre? Para que ele publicize que ele tem sócios, para que ele possa comprovar de uma maneira, não que o contrato não vá valer, não vá ter testemunhas, enfim, mas um registro, ele pode valer contra terceiros, porque o cartório é uma instituição pública. Então, isso é muito importante.